Então, para compor o primeiro cenário, eu acho que vocês hão de concordar que a escola pública brasileira tem uma característica sui generis que não se encontra em outra parte do mundo. Resultado dos movimentos operários das décadas de 20, de 30, resultado de todo o processo de envolvimento da classe trabalhadora na luta política, no período de Getúlio Vargas e tudo mais, resultou um pacto de negociação em que se construísse uma escola pública para os filhos da classe trabalhadora, sobretudo isso, né? Esta característica, eu creio que, e os rumos que tomaram as negociações do movimento operário brasileiro com os partidos políticos e a própria criação dos partidos políticos, criou uma via de diálogo, de negociações e de proposições, que fez com que, gradualmente, esta mesma classe operária brasileira fosse exigindo do Estado e da sociedade que a escola começasse a dar conta de alguns outros objetivos sem os quais não seria possível garantir o acesso, a permanência e o rendimento escolar dos seus filhos, né? Então, constituiu-se, a partir daí, com referencial, por exemplo, nas teorias de Pierre Bourdieu, a chamada política compensatória, né? Começamos com suplementação nutricional, não era merenda ainda, hoje é refeição, né? Mas inicialmente era suplementação nutricional para as crianças, depois evoluímos para a introdução do livro didático, do rádio, da televisão, da antena parabólica, da internet, do uniforme, da mochila, da sunga, do tênis, e aí vai uma parafernália de agregados à escola, no sentido de favorecer o acesso, a permanência e o possível rendimento dessas crianças na escola. Então, esses agregados à escola pública, nós poderíamos dizer que eles dão conta de uma tal função social da escola pública, né? E, de outro lado, nós temos aquilo que é a natureza da própria escola, a sua atividade fim, que são as atividades didático-pedagógicas, o ensinar e o aprender, né? O fato é que, se nós colocarmos as funções didático-pedagógicas e as funções sociais nos dois pratos da balança, nós vamos ver visivelmente que as funções sociais pesam mais do que as funções didático-pedagógicas, né? Bom, feito isso, tem que se levar em consideração um outro processo também decorrente da forma como se origina a escola pública brasileira. Vem ocorrendo de forma sistemática, e eu entendo que é um processo irreversível. Uma gradual transferência de responsabilidades dos pais para os professores. Uma gradual transferência de responsabilidades das famílias para a escola. Ao ponto de nós chegarmos a uma situação hoje em que se quer creche de tempo integral, se quer escola de tempo integral, colocando em sobreposição dois direitos. O direito à educação como mais importante do que o direito à convivência familiar e comunitária. Então, o quadro que nós temos aí é de crianças entrando na creche aos 4 meses, de preferência chegando 7 horas da manhã dormindo, suja, sem se alimentar, e saindo às 7 horas da noite limpinha e alimentada. Esse cenário, eu digo que é irreversível, porque há um movimento muito grande e forte aí, e o apelo social é mais forte do que as razões pedagógicas que desaconselhariam tal medida, né? Então, eu acho que são dois elementos que ajudam a compor esse cenário. Um terceiro elemento importante para compor esse cenário é que, com a massificação da escola pública brasileira, incluindo a educação infantil, praticamente deslocou-se do espaço privado para o espaço público o locus da socialização primária de crianças pequenas. Ou seja, aquilo que a sociologia clássica tratou de socialização primária, o processo de recepção do ser que nasce, de apresentar o mundo existente para ele, da criança começar a aprender no grupo sociofamiliar a distribuição dos os jogos de papéis e funções que cada elemento do grupo sociofamiliar cumpre, cada vez mais isso deixa de ser feito no espaço privado da família e passa a ser feito no espaço público
da creche, da escola, do ensino fundamental, com a multiplicidade de agentes que trabalham em turnos diversos e não rezam pela mesma cartilha, não têm o mesmo credo, a mesma fé. Né? Então, eu acho que esse terceiro elemento... E por onde eu me oriento agora? Eu não estou sem relógio. Me avisa, por favor. Então, esse terceiro elemento que ajuda a compor esse cenário, eu acho que ele é estratégico para entender as manifestações e os comportamentos que hoje tenta se classificar no rótulo genérico chamado bullying. Né? Então, vamos começar com os elementos dessa socialização primária. O que tradicionalmente faz parte desse primeiro processo de aprendizagem da criança dentro do grupo sociofamiliar. Primeiro, aprender os papéis e as funções de cada um, aquilo que de outra forma se chamaria a divisão social do trabalho dentro do grupo sociofamiliar. Tem várias mulheres dentro do mesmo grupo, mas nem todas as mulheres desempenham o mesmo papel e, portanto, não têm a mesma função. Então, a criança pequena vai rapidamente aprender isso. Né? Também a diferenciação de gênero, sobretudo em grupos de irmãos, ainda que de diferentes idades, a afirmação da identidade pessoal e, posteriormente, a afirmação da identidade sexual é um papel que tradicionalmente se fez na socialização primária dentro do grupo sociofamiliar. Né? E tão mais fácil é a afirmação destas identidades quando ela é feita por oposição. Então, essa é uma tese que depõe contra a ideia do filho único, da filha única, por exemplo, com a suposição de que a convivência, a coexistência entre gêneros diferentes e com idades diferentes favorece esse processo de assimilação, de identificação da própria identidade. Agora veja que esses processos que ocorrem ainda no âmbito sociofamiliar, eles não são isentos de algum toque de agressividade. Né? A agressividade ainda se quer que seja um dos instintos primitivos, que sejam preservados no ser humano, porque se eliminar de nós completamente nosso instinto de agressividade, um mosquito da dengue nos mata. Não é assim? Então, à medida em que cada vez mais a aprendizagem nesta fase primária da vida, que poderíamos chamar isso de jogos infantis, né? São jogos, porque tem certas regras, obedece a certos parâmetros, exige-se das outras pessoas certas posturas, é um jogo. A constituição da identidade na primeira infância é um jogo, né? À medida em que se acentua essa situação de pauperização da família brasileira, né? De precarização das condições de moradia, de cada vez mais homens e mulheres terem que trabalhar fora para trazer o sustento para dentro de casa, né? E diminui o tempo de permanência dos pais em relação aos filhos, essas atribuições do grupo sociofamiliar foram transferidas e algumas integralmente para o espaço público. Então, entender que o deslocamento desse locus da socialização primária da casa para a escola transfere para a escola também aquele quê de agressividade que perpassam esses jogos, né? Então, isso nos dá um primeiro elemento para entender que muitas das disputas feitas entre crianças pequenas, quanto à afirmação da identidade, o relacionamento interpessoal, a posição dele dentro do grupo, ou a relação de gênero, e a afirmação da identidade sexual, por vezes se dá de uma maneira tensa e conflituosa, porque em nenhum espaço, mesmo na família, essas relações nunca foram tranquilas. Agora, quando acontecem essas situações, que olhar tem o educador, quem está diretamente responsável, para entender que se trata de um jogo, né? E não de um comportamento de natureza criminológica, né? Se com crianças pequenas isso é verdade, quando sobe a faixa etária, na pré-adolescência, as relações a serem construídas são as mesmas,
de forma um pouco mais incisivas, os processos de disputas intergrupais são mais acentuados e, consequentemente, a tensão gerada aí e o ímpeto agressivo é um pouco mais evidente, um pouco mais forte também. Também, novamente, aí é a questão de quem olha, a partir de que lentes, a partir de que referenciais e como interpreta esses comportamentos. E quando você parte para as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, então, as coisas parecem que fogem de qualquer referencial, porque não se vê mais as coisas como jogos infanto-juvenis, como regras próprias de grupos de socialização juvenis, mas já busca-se fazer diretamente a criminalização desses comportamentos. Então, eu estou traçando esse cenário, problematizando essas questões, porque, seguindo ainda o título da proposta aqui, como são compreendidos e interpretados? Eu acho que as interpretações têm primado por algumas linhas doutrinárias aí, que têm, de certa forma, consagrado algumas respostas por parte dos agentes públicos. Né? Por exemplo, a afirmação categórica, a título de verdade absoluta, de associar adolescência com rebeldia. Né? Isso não é verdadeiro 100% dos casos, mas adota-se como regra, né? E quando se tem que pensar respostas em termos de ações coletivas, de ações públicas, prima-se por essa visão predominante e no país inteiro, né? E como foi construída essa imagem, essa associação entre adolescência e rebeldia? Surpreendentemente, a concepção que se tem de adolescência no sul, no norte, no leste, no centro-oeste e no nordeste brasileiro, não obedece às diferenças regionais, elas são pautadas pelas imagens de mídias que são geradas aqui em São Paulo, particularmente pelas recentes rebeliões que ocorreram dentro das unidades de FEBEM. Então, veja, uma imagem, uma concepção de adolescência, né, pautada a partir de adolescentes que estavam numa fase, sim, conflituosa, que foi difundida pelo país inteiro e passa a perpassar não só as ações de controle sobre esta categoria adolescente, mas também sobre os espaços que elas frequentam e acaba até influenciando os cursos de formação de profissionais que vão trabalhar nessas áreas. Então, essa é uma perspectiva, uma linha interpretativa de comportamentos de crianças e adolescentes que, levada às últimas consequências, em termos de programas, políticas, propostas e ações, geram equívocos. Geram equívocos porque quais são as possíveis respostas aí? Câmaras nas escolas, revistas pessoais, detectores de metais e por aí vai. Qual é a perspectiva de esta linha de ação apaziguar os ânimos dentro da escola pública? Né? Uma outra perspectiva tem sido a de que, para crianças das classes populares, aí não estamos falando mais dos filhos da classe trabalhadora só, das classes populares de modo geral, que é melhor que elas estejam na escola do que estejam na rua. Né? Cunhou-se, a partir disso, um lema que diz: lugar de criança é na escola. Eu tenderia a afirmar que primeiro o lugar de criança é na família, depois na escola. Né? Então, nós temos, tanto quanto possível, nós temos tanto quanto possível em pensar se é correta essa lógica de transferência absoluta da responsabilidade da família para o Estado e entregar os nossos filhos à custódia do Estado. Tá? Alguns de vocês devem me conhecer por reportagens, programas que a gente faz aí. Eu vivi parte da minha vida em abrigos, eu vivi parte da minha vida em FEBEM, eu vivi parte da minha vida na prisão. Mais da metade da minha vida eu passei sob a tutela do Estado. E
lutei a vida toda para me livrar da tutela do Estado. E hoje a gente vê populações inteiras querendo colocar os seus filhos sob a tutela do Estado. Isso é um perigo, né? Eu costumo dizer que o Estado foi um péssimo padrasto e a FEBEM uma péssima madrasta. Então, eu penso que a forma de se garantir direitos de crianças e adolescentes é primeiro garantir o direito dos seus pais, né? Cabe aos pais, fundamentalmente, prover as necessidades básicas dos seus filhos, exatamente para que eles não sejam dependentes da caridade pública, né? Então, nós estamos num movimento avassalador aí, que tudo se exige de Estado, tudo se exige do governo, e as pessoas abrindo mão da sua própria liberdade, né? Não entendendo que essas medidas que estão em discussão, recém-anunciadas, de prolongamento da permanência na escola pública, aumento do tempo de hora-aula, aumento dos dias letivos, e nós estamos só com 9 anos de escola, podemos chegar a 12 aí. Isso leva a uma perspectiva para se entender a escola pública como o último locus de confinamento de uma população que não tem saída para o ensino superior, que não tem saída para o mercado de trabalho, não tem saída para constituir sua própria família, né? Então você tem a escola pública, e hoje eu coloco a escola pública no mesmo patamar de outras instituições com que eu trabalho. O César Caligari estava aqui, ele foi uma das pessoas que ajudou a aprovar no Conselho Nacional de Educação as diretrizes nacionais para oferta de educação em prisões, né? Como nós temos o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo para a Educação dos Adolescentes em Privados de Liberdade. FEBEMs e prisões são duas últimas instâncias para uma parcela da juventude para quem todas as demais agências falharam. Falhou a família, falhou a igreja, falhou a escola, falhou o mercado de trabalho, falharam as instituições públicas. Então, o caminho do crime, o caminho das drogas e parar numa FEBEM, depois da maioridade, e parar numa prisão com a população absolutamente jovem, de baixa escolaridade e baixa profissionalização, tem sido a última oportunidade de essas pessoas se encontrarem enquanto ser humano e desenvolverem suas potencialidades. Ou elas vão morrer lá dentro, vão ficar até o fim da vida, ou vão sair de lá pior do que entraram, né? Então, e eu penso que a escola pública, ela se tornou também um desses nichos de confinamento de uma população para quem o Estado e a sociedade não encontram outras alternativas, tá? Então, o conceito de escola inclusiva, de escola que tudo acolhe, escola que executa todas as políticas, executa a política de arte, de esporte, de cultura, de lazer, porque não tem esses espaços na cidade, né? Que cumpre todas as funções sociais que deveriam ser direcionadas para a família, para o grupo sociofamiliar, e que ainda, além de tudo isso, tem que dar conta de ensinar e aprender, né? Então, eu penso que interpretar os atos recorrentes de crianças e adolescentes como com características criminógenas, com isso se exigir respostas de natureza criminológica para eles, tais como esses mecanismos de controle social a que eu me referi, mas também redução da idade penal, aprisionamento cada vez mais precoce de crianças e adolescentes, são equívocos que essas linhas interpretativas dos conflitos escolares podem nos levar. Vejam o caso na última semana, né? Aconteceu em São Caetano do Sul, eu estava lá em São Bernardo, na Câmara Municipal lá, também fazendo essa discussão. O estado de comoção que nos causou aquilo lá, porque foi anunciado no plenário, né? Às 4h da tarde, quando estava acontecendo. E nós ficamos pensando em relação às medidas que estão sendo tomadas no Congresso Nacional, enquanto um fato desse, absolutamente anômalo, porque não é regra isso acontecer no Brasil, né? Um fato extraordinário, porque não tem antecedentes que ajude a explicar o comportamento impulsivo daquela criança, mas que é capaz, na cabeça de algumas pessoas, de alguns setores da sociedade, gerar medidas equivocadas que dificultam mais o trabalho do educador dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que essas são algumas possibilidades. E por último, eu diria, para encerrar o tempinho aqui,
reforçar as palavras do César Calegari, eu concordo que a educação foi a área da sociedade que melhor deu resposta às diferenças sociais, étnicas, raciais, culturais e tudo mais. Para cada uma das diferenças possíveis de serem visualizadas, tem um dispositivo na área da educação que permite responder a isso. A educação quilombola, indígena, agora a educação de presos, a educação de pessoas privadas da liberdade, pessoas portadoras de doenças congênitas, pessoas hospitalizadas. A educação desenvolveu respostas para cada uma dessas diferenças. Quando os outros setores da sociedade mal aprenderam ainda. Polícia sabe lidar com diferença? Polícia só vê o preto e o branco. Justiça sabe lidar com diferença? Justiça só vê quem tem bom advogado, quem não tem. Saúde sabe lidar com a diferença? Ainda não, né? Mas se eu faço esse reconhecimento em relação à área da educação, quanto à propriedade para lidar com esse leque amplo das diversidades, também eu identifico que é dentre a classe dos educadores que houve menor absorção dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, a área de saúde está muito mais avançada. Nesse sentido, a polícia aprendeu que a criança não é assunto de polícia, é assunto social. Aprendeu que adolescente deve receber medida socioeducativa e não tratamento penal. E a justiça se organizou para isso e tudo mais. Agora, na área de educação, a gente só ouve falar em direitos e deveres para a criança dentro da escola. O médico não fala em deveres da criança. O médico fala em deveres dos pais, né? O juiz, o promotor, o advogado não fala os deveres da criança, fala a responsabilidade civil e criminal dos pais, né? Mas na área de educação, dado o abalo que se teve sobre as relações interpessoais, com o questionamento do princípio da autoridade, com a superação de limites, com a busca de uma relação mais horizontal entre crianças e adolescentes, parece que perdemos os parâmetros aí, ou de outra forma mais grave, que se perdeu a autoridade moral para as gerações mais velhas, mais maduras, conduzirem as gerações mais novas, né? Então, essa falta, essa perda da autoridade moral, eu penso que é um dos desafios de como se recupera isso. Se quer a família cada vez mais dentro da escola agora, mas precisa se questionar também como anda a autoridade moral dos pais diante dos seus filhos, né? Se quer uma ação mais intensa do professor, lidando com toda essa amplitude de temáticas sociais, mas tem que ver também como é que anda a autoridade pedagógica do professor diante de alunos, né? Então tem um liame muito claro dentro de sala de aula, dentro de escola pública aí, que a gente poderia dizer, para tentar distinguir o que é disciplina comportamental, o que é disciplina pedagógica. Entendendo por disciplina pedagógica aquela postura necessária às relações de ensino e de aprendizagem, né? Então, eu acho que o debate já foi aberto há algum tempo, as questões são polêmicas, os casos estão se multiplicando aí, mas eu tenho essa preocupação de quais os discursos que se usam para analisar esses fatos dentro da escola, porque me parece que essas linhas interpretativas são capazes de gerar respostas muito equivocadas, tá? Muito obrigado.